E se eu te disser que uma simples foto pode revelar exatamente o momento em que uma pessoa desapareceu para sempre? Se você quer descobrir mistérios que vão te deixar sem dormir hoje à noite, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai mexer com a sua cabeça. Esta é a história de Sarah Chun, uma jovem de 23 anos que trabalhava como fotógrafa freelancer em Portland, Oregon. Sarah era conhecida por sua personalidade aventureira e por sempre estar com a câmera na mão, documentando cada momento da sua vida através de imagens que ela compartilhava religiosamente em suas redes sociais. Ela tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram que acompanhavam suas aventuras fotográficas pela costa oeste americana, desde paisagens urbanas até trilhas isoladas nas montanhas do Oregon. Em 15 de outubro de 2022, Sarah postou sua última foto, uma selfie aparentemente inocente, tirada no mirante de Eagles Point, uma formação rochosa conhecida pelos locais, mas pouco visitada por turistas, localizada a cerca de 2 horas de carro de Portland. Na imagem, Sarah sorri para a câmera, seus cabelos castanhos balançando no vento. O céu azul cristalino ao fundo, contrastando com as montanhas cobertas de pinheiros. A legenda dizia simplesmente: às vezes você precisa se perder para se encontrar. Solo trip, natureza, liberdade. Mas essa não era uma foto qualquer. Se você olhar com atenção, há detalhes que fazem sua pele arrepiar. No reflexo dos óculos escuros de Sarah, é possível ver algo que não deveria estar ali. Uma figura humana, parada atrás dela, observando. Sarah estava supostamente sozinha naquele local remoto. Pelo menos era isso que ela acreditava quando postou a foto às 14 horas e 37 minutos daquela tarde ensolarada de outubro. A foto recebeu os usuais corações e comentários de seus seguidores. Que vista incrível! Cuidado aí sozinha, você é corajosa demais. Comentários normais de uma rede social normal. Ninguém percebeu o detalhe no reflexo. Ninguém imaginou que aquela seria a última imagem que veriam de Sarah viva. 6 horas depois, Sarah deveria ter chegado em casa. Ela havia prometido à sua melhor amiga, Jessica, que estariam juntas para o jantar às 8 da noite. Jessica esperou. 9 da noite. Nada. 10 da noite, ligações direto para a caixa postal. Meia-noite, Jessica dirigiu até o apartamento de Sarah. O carro não estava na garagem. As plantas estavam sem água. A correspondência acumulada na caixa de correio. Sarah Chun havia desaparecido completamente. A polícia de Portland iniciou uma investigação imediatamente. O último sinal do GPS do celular de Sarah foi registrado exatamente no Eagles Point, às 15 horas e 42 minutos. Depois disso, o aparelho parou de transmitir sinal, como se tivesse sido desligado ou destruído. Uma equipe de busca foi enviada ao local na manhã seguinte. Eles encontraram o carro de Sarah estacionado na pequena área de descanso, próxima ao mirante. As chaves ainda na ignição, a bolsa dela no banco do passageiro com carteira, documentos e até mesmo dinheiro intocados. O que mais intrigava os investigadores era a ausência total de sinais de luta. Não havia pegadas estranhas ao redor do carro. Não havia marcas de pneus indicando uma fuga apressada. Não havia absolutamente nada que sugerisse violência ou sequestro. Era como se Sarah simplesmente tivesse evaporado no ar da montanha. Durante 3 semanas, equipes de busca vasculharam cada trilha, cada ravina, cada centímetro da região ao redor de Eagles Point. Helicópteros sobrevoaram a área. Cães farejadores percorreram quilômetros de mata fechada. Mergulhadores exploraram os pequenos lagos da região. Nada. Sarah Chun parecia ter desaparecido da face da Terra. Foi então que um usuário do Reddit, que se identificava apenas como Pixel Hunter, decidiu analisar minuciosamente a última foto de Sarah, usando o software de edição avançado. Ele ampliou o reflexo nos óculos da jovem e fez uma descoberta que gelou o sangue de todos que viram. A figura no reflexo não era apenas uma pessoa observando de longe. Era alguém vestindo roupas completamente escuras, com o que parecia ser uma máscara ou algum tipo de cobertura no rosto. E essa pessoa estava muito mais próxima de Sarah do que inicialmente se imaginava. Mas havia mais. Pixel Hunter percebeu algo que nem mesmo os investigadores da polícia tinham notado. No canto inferior direito da foto, parcialmente escondido por uma pedra, era possível ver o que parecia ser a ponta de uma bota. Uma bota que definitivamente não era de Sarah, que na foto usava tênis de caminhada brancos e rosa. A bota era preta, grande, masculina, e estava posicionada de uma forma
que sugeria que alguém estava agachado, se escondendo atrás das rochas. A descoberta de Pichelle Hunter foi compartilhada milhões de vezes em poucas horas. O Polícia Federal norte-americana assumiu o caso. Especialistas em análise de imagem forense confirmaram que o reflexo e a bota eram reais, não eram artefatos digitais ou pareidolia. Alguém definitivamente estava observando Sarah no momento em que ela tirou aquela foto. Alguém que ela não viu, alguém que se manteve escondido, alguém que pode ter sido a última pessoa a ver Sarah Shum viva. A família de Sarah ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações que levassem ao seu paradeiro. Detetives particulares foram contratados. Médiums foram consultados. Teorias conspiratórias floresceram na internet. Algumas pessoas acreditavam que Sarah havia sido vítima de um predador que frequentava aquele local remoto, esperando por vítimas solitárias. Outros sugeriam que ela havia se envolvido com algum tipo de culto ou organização secreta. Havia até mesmo teorias sobre abdução alienígena, considerando a natureza inexplicável do desaparecimento. Mas a teoria mais perturbadora veio de um ex-detetive aposentado chamado Robert Kellerman, que havia passado 30 anos investigando casos de pessoas desaparecidas. Kellerman analisou não apenas a última foto de Sarah, mas todas as imagens que ela havia postado nas semanas anteriores ao desaparecimento, e ele fez uma descoberta arrepiante. Em pelo menos 6 fotos diferentes, tiradas em locais completamente distintos ao longo de 3 semanas, Kellerman identificou a mesma figura sombria ao fundo. Às vezes era apenas uma silhueta entre as árvores, outras vezes era um reflexo em uma vitrine, ou uma sombra estranha que não combinava com a iluminação da cena. Alguém estava seguindo Sarah há semanas, documentando seus movimentos, esperando o momento perfeito para agir. A polícia expandiu a investigação para incluir todas essas localizações anteriores. Câmeras de segurança foram verificadas, testemunhas foram entrevistadas, cada pista foi seguida meticulosamente. E então, 6 meses após o desaparecimento de Sarah, uma descoberta macabra foi feita. Em uma propriedade abandonada a cerca de 15 quilômetros de Eagles Point, investigadores encontraram um porão secreto. Nas paredes desse porão, havia dezenas de fotos impressas. Fotos de Sarah. Mas não eram suas fotos do Instagram. Eram fotos tiradas sem o seu conhecimento, de longe, com zoom, em sua casa, no trabalho, no supermercado, em restaurantes, fotos que mostravam que alguém havia passado meses estudando sua rotina, seus hábitos, seus locais favoritos. E no centro dessa macabra galeria de fotos, estava a última imagem de Sarah, a selfie do Eagles Point. Mas essa versão era diferente. Era a foto original, sem cortes, mostrando um ângulo mais amplo da cena. E nessa versão completa, era possível ver claramente o homem mascarado, não apenas observando, mas se aproximando de Sarah pelas costas, com algo nas mãos que brilhava sob a luz do sol. O proprietário da propriedade abandonada era um homem chamado Marcus Dalton, de 42 anos, sem antecedentes criminais conhecidos, que havia comprado o terreno com dinheiro vivo 3 anos antes. Dalton havia desaparecido na mesma época que Sarah, e nunca mais foi visto. Sua identidade era praticamente fantasma. Não havia registros de emprego, não havia família conhecida, não havia histórico de vida antes de 2019. A investigação sobre Marcus Dalton revelou uma verdade ainda mais aterrorizante. Sarah não era a primeira. Nos últimos 5 anos, pelo menos 8 jovens mulheres haviam desaparecido em um raio de 200 quilômetros da propriedade de Dalton. Todas eram ativas nas redes sociais. Todas gostavam de aventuras solo. Todas haviam postado fotos em locais remotos pouco antes de desaparecer. E quando os investigadores analisaram essas fotos com a mesma técnica usada na imagem de Sarah, encontraram a mesma figura sombria, o mesmo padrão de perseguição silenciosa. O Polícia Federal norte-americana criou uma forca-tarefa especial. Perfis psicológicos foram desenvolvidos. A mídia nacional cobriu o caso. Marcus Dalton se tornou um dos homens mais procurados dos Estados Unidos, mas ele parecia ter evaporado tão completamente quanto suas vítimas. 2 anos se passaram. Famílias continuaram procurando suas filhas desaparecidas. A internet continuou especulando sobre o paradeiro de Sarah Shum. E então, em uma manhã fria de janeiro de 2025, uma descoberta final foi feita. Um grupo de escoteiros fazendo uma caminhada de inverno em uma área remota da Floresta Nacional encontrou uma câmera digital enterrada sob folhas e neve. A câmera estava danificada pela exposição ao tempo,
mas o cartão de memória ainda funcionava. E no cartão de memória havia vídeos gravados pela própria Sarah Chun. O primeiro vídeo mostrava Sarah chegando ao Eagles Point, feliz e animada, falando sobre a vista incrível e seus planos para a sessão de fotos. Mas o último vídeo, gravado cerca de 20 minutos após a selfie postada no Instagram, mostrava algo completamente diferente. Sarah estava claramente assustada, falando em sussurros para a câmera. "Tem alguém me seguindo", ela dizia, a voz tremendo. "Eu pensei que estava paranoica, mas eu tenho certeza agora. Ele está ali, nas árvores me observando. Eu vou tentar chegar até o carro, mas se alguma coisa acontecer comigo, por favor encontrem esse cara. Ele tem feito isso há semanas. Eu sei que tem. Eu deveria ter percebido antes." O vídeo termina abruptamente com Sarah guardando a câmera na mochila e saindo do enquadramento. Sons de folhas sendo pisadas podem ser ouvidos, vozes abifadas, e então silêncio total. A análise forense do cartão de memória revelou que os arquivos haviam sido modificados após a gravação original. Alguém havia editado os vídeos, removendo partes cruciais, provavelmente para esconder evidências. Mas os técnicos conseguiram recuperar fragmentos dos dados deletados. E nesses fragmentos havia áudio, a voz de um homem, falando calmamente Matad Kemen. Sarah Chun, 23 anos, fotógrafa, Instagram, com 52 mil seguidores. Padrão de comportamento solo confirmado. Localização remota confirmada. Execução em andamento. A voz foi analisada por especialistas em áudio forense, comparada com milhares de horas de gravações de segurança de locais que Marcus Dalton havia frequentado. E houve uma correspondência. Marcus Dalton não era apenas um stalker obsessivo, ele era um predador serial altamente organizado, que usava as próprias redes sociais de suas vítimas para estudá-las, para rastreá-las, para planejar seus crimes com precisão cirúrgica. Hoje, 3 anos após o desaparecimento de Sarah Chun, Marcus Dalton ainda não foi capturado. A Polícia Federal norte-americana acredita que ele tenha mudado de identidade novamente, possivelmente se mudado para outro país. As famílias das vítimas continuam buscando respostas. E a última foto de Sarah, aquela selfie aparentemente inocente no Eagles Point, continua sendo um dos mais chocantes exemplos de como uma imagem pode capturar, sem que o percebamos, o momento exato em que o perigo se aproxima. Especialistas em segurança digital agora usam o caso de Sarah Chun como exemplo do que chamam de pegada digital predatória. A facilidade com que compartilhamos nossa localização, nossos hábitos, nossos momentos de vulnerabilidade nas redes sociais pode nos tornar alvos de pessoas com intenções sinistras. Sarah pensava que estava apenas documentando sua aventura solo. Na verdade, estava fornecendo um mapa detalhado para alguém que a caçava. A ironia cruel é que Sarah, uma fotógrafa profissional com o olho treinado para detalhes, não percebeu que estava sendo observada até que fosse tarde demais. A mesma tecnologia que ela usava para capturar a beleza do mundo, acabou capturando também o momento de sua condenação. Investigadores privados ainda seguem pistas sobre o paradeiro de Marcus Dalton. Há relatos não confirmados de avistamentos em diferentes estados, sempre em áreas rurais, sempre próximo a locais que jovens mulheres costumam visitar para fazer fotos. O padrão continua, a caçada continua. E talvez a parte mais assombrada desta história seja que, em algum lugar, Marcus Dalton pode estar neste exato momento analisando fotos de redes sociais, estudando sua próxima vítima, esperando o momento perfeito para aparecer no reflexo dos óculos de alguém. Sarah Chun nunca foi encontrada. Nenhuma das outras vítimas foi encontrada, mas suas histórias vivem através de suas últimas fotos. Imagens que inicialmente pareciam capturar momentos de alegria e liberdade, mas que na verdade documentaram os últimos momentos de suas vidas. A próxima vez que você postar uma foto em um local isolado, olhe bem ao redor, observe os reflexos, preste atenção às sombras. Porque, às vezes, a diferença entre uma lembrança feliz e uma evidência criminal é apenas um detalhe que você não percebeu no momento do clique. A última foto de Sarah Chun nos ensina que nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos, e que às vezes os perigos mais reais são aqueles que não conseguimos ver até que seja tarde demais. Marcus Dalton sabia disso. Ele usou essa verdade para transformar a paixão de Sarah pela fotografia em sua própria armadilha fatal. O mistério continua. As famílias continuam esperando por respostas. E em algum lugar,
possivelmente mais próximo do que gostaríamos de imaginar. Um predador continua caçando, usando nossas próprias fotos contra nós. Você acha que conseguiria perceber se alguém estivesse te seguindo através das suas redes sociais? Você saberia identificar os sinais de que está sendo observado? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esta história para que mais pessoas fiquem alertas. E se inscreva no canal para não perder nossos próximos mistérios. Porque a realidade, às vezes, é muito mais assustadora que qualquer filme de terror.